Série Mitos, de Carlos Bainton e Maria Helena Guerra, Jasão e Medeia, Traição e Vingança. A mitologia apresenta o que há de mais profundo na natureza humana. Suas histórias nos levam ao encontro de nós mesmos. O mito mostra o caminho que devemos seguir e o caminho que devemos evitar. Nele reconhecemos a glória e a tragédia. Para o psicólogo Carl Gustav Jung, os mitos são projeções do inconsciente coletivo. Seu conteúdo carrega forças da psique que se encontram em qualquer cultura e em qualquer época. Jung chamou essas forças de arquétipos. A mitologia indica a resposta para a mais antiga das questões: quem somos nós? Para discutir essas e outras perguntas, o Café Filosófico traz os analistas junguianos Carlos Bainton e Maria Helena Guerra, além da presença de Augusto Capello, da Sociedade Brasileira de Psicologia Analítica. Nós hoje vamos falar sobre um mito extraordinário, onde nós teremos de início a constatação de uma grande maldição e depois a viagem redentora até o fim do mundo, pelos argonautas, na busca da sua absolvição. Ela é simbolizada pela busca do velocino de ouro e representa, então, o próprio processo de individuação do ser humano demonstrado por Jung em sua obra Na Busca de Totalidade e pontuado por Freud no Encontro com a Sombra, na regressão, na repressão do inconsciente. Todos nós temos uma tendência a passar pelo processo de individuação. O processo de individuação em si já é um arquétipo. Você tem uma chamada para cumprir um papel, um caminho, um destino na vida. Vai depender bastante se isso vai ser possível ou não. Isso, inclusive, define se você vai ser uma pessoa com saúde psicológica, um neurótico, um psicótico. Depende de quê? Depende se você, que família que você veio, que genética que você tem, que lugar que você mora, que acontecimentos privilegiaram você na sua vida. O processo de individuação, metaforicamente, pode ser comparado com um rio. O rio, ele nasce na sua cabeceira e tem uma tendência a ir para o mar. Mas cada rio tem um seu leito próprio. Alguns rios são poluídos logo na sua nascente. Outros rios correm livremente, com peixes, com cachoeiras bonitas e desembocam sem dificuldades no mar. A sua vida, de uma certa forma, vai correr, vai ter um processo de individuação. Um pouco mais privilegiado, um pouco menos. Estamos diante de um mito típico do herói solar, que parte em busca de uma grande aventura, em função da qual ele irá transformar a vida da sua comunidade. Este herói, Jasão, já tem uma infância típica dos mitologemas dos heróis, que é ser criado fora, longe da sua comunidade natal, por algum evento que o exclui da sua família e da sua gente. E esse evento foi exatamente a usurpação do trono de Iolcus por Pélias, seu tio, trono este que pertencia a seu pai. E criado na montanha, como todos os heróis, de uma maneira extraordinária pela natureza, representando sempre aquelas forças psíquicas extraordinárias que estão fora da consciência, que permanecem na lateralidade da psique e que são chamadas nos eventos de grande transformação da personalidade. E essa transformação é a recuperação do trono de Iolcus. Ele chega na cidade de Iolcus, é um forasteiro, cabelo longo que ele jamais havia cortado, também ligado à vivência do herói, que
não conhece a civilização nem os costumes, porque é uma força transformadora, e ele está caminhando pela cidade, e o povo está olhando. E é muito interessante a ligação dos gregos com os deuses, porque um acham, é capaz de ser Ares, e os outros dizem, não, mas será Apolo? E os outros ainda, não é Hermes, seguramente. E o povo assim falava, mostrando a intimidade que eles tinham com os deuses do Olimpo, como é que eles conviviam com as divindades, né, nas suas fantasias, nas suas vivências, nas suas revelações. Até que finalmente chega um deles, que é o rei, e que diz a ele, então Pélias diz a Jazão, quem és? E Jazão disse, naturalmente, inocentemente, eu sou aquele que vim reivindicar, ele está falando com o rei, eu vim reivindicar o trono que foi usurpado. E Pélias, então, se assusta, porque ele havia sido avisado de que o seu trono seria contestado por alguém que caminhasse com uma só sandália, o monossândalos. Quando ele olha Jazão de cima embaixo, está faltando a sandália de um dos pés. E ele reconhece a ameaça, então. E, nesse momento, ele, inteligentemente, porque a mitologia é cheia de argúcia, é cheia de inteligência, criatividade e imaginação. Ele diz a Jazão, se por acaso alguém contestasse a autoridade de um rei, o que você lhe indicaria buscar? Fazer, realizar. Jazão diz, buscar o velocino de ouro. Ele disse, é a sua missão. E Jazão, daí em diante, é o herói encarregado de buscar o velocino de ouro. A segunda esposa de Atamas, corroída pelo ciúme, queria convencer o marido a se livrar dos filhos de seu primeiro casamento, Frixus e Helle. Ela convenceu o marido que o sacrifício deles seria a única maneira de aliviar a fome que assolava seu reino. O espírito da primeira mulher de Atamas, Nefele, deusa das nuvens, apareceu a Frixus com um carneiro alado que tinha pele de ouro. O velocino de ouro foi o veículo de Frixus e Helle para fugir voando sobre o mar. No caminho, Helle caiu sobre o estreito que separa o mar Egeu do Mar Negro. Frixus conseguiu chegar a Cólquida, um lugar considerado o fim do mundo pelos gregos, o limite das trevas com o nascer do sol. Neste lugar, Frixus sacrificou o velocino ao deus Ares. Sua pele ficou pendurada num bosque sagrado, protegida por uma perigosa serpente. E aí, nós temos que perceber esse símbolo como um símbolo de totalidade do arquétipo central. A comunidade sofreu um traumatismo muito grande e depende da busca desse malefício e da sua redenção para ir adiante. Esses traumas permanecem com a totalidade de uma sociedade e ela, na busca de sua autorrealização, ela deve se deparar com esses grandes acontecimentos trágicos do seu passado, defrontá-los para ultrapassá-los. E é isso que Jazão vai buscar. Para resgatar o velocino de ouro, Jazão convocou os 50 heróis mais nobres da Grécia. Os heróis partiram em um navio construído por Argo e, por isso, são chamados de argonautas. Após muitos desafios, chegaram ao maior de todos,
Em Ciânias, havia 2 rochedos que se fechavam, esmagando todos que tentassem passar por eles. Jasão manda uma pomba voar entre as rochas. Quando elas se fecham, esmagam a cauda da ave. Mas quando estão abrindo novamente, os heróis passam pelo perigo. Da mesma forma que aconteceu com a pomba, as rochas atingiram apenas um pedaço da polpa do navio. Aí configuram realmente um processo de individuação, como descreveu Jung. Só que a bordo, então, um dos heróis, se nós reconhecemos em Jung, no processo de individuação, na realização da busca de totalidade, temos que reconhecer, dentre os outros heróis, Freud, porque se trata de uma fixação que Freud descreveu, e a toda a viagem é também uma viagem de regressão ao inconsciente profundo, buscar uma ferida cheia de defesas à sua volta, como Freud descreveu na sua obra. Há uma peculiaridade nessa história, que é o fato de Hera gostar muito do Jasão. É este herói e Hera o apoia e antevê os grandes problemas que ele terá para trazer o Velocino, já que era uma coisa tão importante, tão central. Então, numa atitude inédita, ela vai procurar Afrodite. A própria Afrodite se surpreende quando vê Hera indo procurá-la, porque elas não estavam habituadas a funcionar, né, juntas. Mas então ela explica, né, que Jasão necessitaria do auxílio de Afrodite, porque para que ele possa ser bem-sucedido na sua tarefa de trazer o Velocino, ele teria que ter a ajuda de Medeia. Medeia, filha então do rei Aietes, uma mulher habituada a usar a arte da magia, da feitiçaria, das poções, os filtros mágicos. Então, ela deveria estar ao lado de Jasão. Então, elas combinam que Eros iria com sua flecha, né, flechar o coração de Medeia no momento em que ela visse Jasão. Então, assim foi feito. Eles continuam a viagem, chegam na Cólquida, desembarcam e vão imediatamente ao palácio do rei, que, como era o costume na época, antes de perguntar qualquer coisa aos recém-chegados, oferece comida, bebida, acolhe, e depois disso, então, pergunta a que ele veio. E aí Jasão diz, olha, eu gostaria de ter para mim o Velocino de ouro. Ele, né, o rei, se pudesse, mataria Jasão ali mesmo, mas ele já tinha comido sob o seu teto, então isso era impossível fazer. Então ele diz, olha, você terá o Velocino desde que você passe por provas que eu passei. Então, quais são essas provas? Primeiro, ele deveria ir a um campo onde se encontravam 2 touros feitos por Hefesto e que tinham os cascos e a boca de bronze e soltavam fogo pelas ventas. Então, eram touros muito bravos e que ele deveria dominar esses touros e colocá-los para arar um campo. Depois do campo arado, ele deveria semear, então, esse campo com dentes de dragões. E esses dentes seriam espalhados e daí brotariam homens guerreiros com armadura e muito agressivos, muito bravos, com sede de sangue. Então, quer dizer, a gente já vê aí essa ligação entre a agricultura, né, e o domínio da terra e depois a posterior, ou não posterior, mas a simultânea construção da civilização. Então, bom, Jasão se vê diante dessa missão, ele aceita, só que quando ele estava ali no palácio, Medeia já o tinha visto, já tinha sido flechada e já estava perdidamente apaixonada por ele. Medeia oferece a Jasão uma poção para passar no corpo. Com ela, nada poderia vencê-lo. Assim, Jasão consegue domar os touros. Os gigantes que brotaram do solo também são vencidos com a ajuda de Medeia. Ela aconselha Jasão a jogar uma pedra entre eles. Com isso, os gigantes começam a brigar uns contra os outros. Vitorioso, Jasão volta para buscar o Velocino. O rei Étis trai o acordo
e se recusa a entregá-lo. Medeia então trai o pai e leva Jasão ao bosque sagrado. Para vencer a serpente, Medeia usa seu canto mágico. A serpente dorme. Jasão consegue, enfim, o velocino de ouro. Ele parte de volta à Grécia para recuperar seu reino. Junto com ele, sua nova aliada, Medeia. Aqui nós temos a entrada no inconsciente, a entrada no território da morte. Então, uma viagem ao mesmo tempo geográfica, com muitos interesses comerciais, mas também com interesses místicos, extraordinários, porque a magia havia sido conservada e era atuada por Medeia em Colchis, e na Grécia cada vez menos. Então, é esta magia que é capaz de controlar esses touros bravios. E o que quer dizer a magia? Aqui é o desejo do inconsciente, é a emoção, é tudo aquilo que era preservado ainda na Ásia e que a civilização grega começava a se destacar cada vez mais pelo pensamento racional. E isso era a Grécia. Mas esta terra sem lei tinha emoção, tinha o sentimento, tinha o afeto e tinha o amor. E é isto que vai transformar esta ida a Colchis, a Ásia, numa travessia profunda, numa entrada no inconsciente. Mas nós sabemos os sinais. No Mar de Mármara, na travessia, a pomba deve atravessar na frente. E a pomba, na iniciação, é a pureza de alma, a entrega. Quando alguém vai fazer uma análise, uma terapia, a primeira coisa é o despojamento. Porque o que norteia uma análise é a busca da verdade. E a pessoa, então, tem que se apresentar como a pomba na frente dos argonautas, com a sua singeleza, a sua pureza. Só que o mito avisa, as rochas se fecham. E, ao se fecharem, prendem ainda algumas penas da pomba. E a própria Argos é ferida na sua passagem. O que quer dizer isto? Alerta, o mito apresentará disfunções nesta viagem. E este futuro trará consequências muito sérias. Só que, depois da passagem dos argonautas, esta passagem nunca mais se fechará. Ou seja, quando você entra no inconsciente, quando você entra na vivência mística, não há mais o que resistir. Não há mais o que achar. Não, eu não sei. Eu não quero. Eu vou esquecer. É impossível. Tendo a vivência, entrando na vivência, você está ligado ao centro que agora inclui inconsciente e consciente, irracional e racional. Então é esta vivência que é representada por eles, que ao chegar lá, e que Medeia, então, empregando a magia, que é o desejo do inconsciente, que é a emoção, que Jasão, a Grécia, já não tem mais, já está perdendo na sua evolução, vai então aparelhar para lidar com realidades profundas, porque a idade do bronze é a idade que começa o extermínio pela tecnologia. Esta vivência, então, é propiciada na volta agora. Eles têm que voltar, eles têm que regressar ao consciente, porque aquilo foi uma grande imersão no inconsciente, na Ásia, no mistério, no irracional. Eles têm que voltar. E é o grande problema da regressão da personalidade. Quando você atinge regiões profundas e irracionais, depois tem que voltar. Regredir é fácil. Integrar depois a regressão, nós analistas sabemos que é muito difícil, frequentemente.
Durante a fuga do casal, o lado cruel da paixão de Medeia se revela. Para garantir que não fossem capturados pelo pai, Medeia levou na viagem seu irmão Apsirto. Quando o rei Étis passou a segui-los, Medeia pôs em prática seu plano terrível para despistá-lo. Depois de esquartejar o irmão, ela jogou os pedaços do corpo pelo caminho para que Étis tivesse de parar para recolhê-los. Com isso, Medeia penetra fundo no filicídio, porque já começa com o fratricídio e depois caminha para o filicídio. Dentro da vivência da paixão e da emoção, ela o faz por amor. Então isso prenuncia algo no mito extraordinário, que nessa busca de totalidade, então ela encontra o sofrimento da paixão, da separação do pai, sua primeira paixão, para depois agora por Jazão, e nessa vivência de separação, nessa luta para manter o amor e ficar fiel à sua causa, ela recorre ao filicídio, que será o tema central da epopeia. E elas agora partem de volta e com este crime terrível. E por isso, dentro da maldição, eles devem procurar a ilha de Circe para serem purificados. Nessa viagem, então, depois de Circe ter purificado, não é, o casal que estava manchado com o sangue do Absirto, do irmão da Medeia, ainda tem uma outra passagem interessante, que é, eles chegam num determinado lugar onde o pai de Medeia quase os alcança, né? E eles ficam muito ameaçados, e aí então o rei diz o seguinte: olha, se vocês estiverem casados, eu não vou devolver Medeia para o pai, mas se vocês não forem casados, eu devolvo. A mulher do rei ouviu isso e foi contar para o casal, e aí então eles, nessa noite, eles casam, né, para evitar que Medeia fosse devolvida. E sob o leito nupcial, então, é estendido o velocino de ouro, quer dizer, esse símbolo de algo absolutamente central, e ali então é realizado o casamento e eles então têm essa sacralização. E então eles retornam a Iolco, a terra de onde Jazão havia saído, e o que acontece ali? O pai de Jazão havia morrido por um desgosto tremendo em relação a Pélias, que era o governante, e a mãe de Jazão tinha falecido porque o pai tinha morrido. Então, conclusão, ele ficou muito chateado, pouco, né? Ele ficou com ódio do Pélias, né? Porque os pais haviam morrido, ele já tinha tirado o trono do pai, e aí então ele propõe que algo seja feito para vingar essa morte. E Medeia, então, tem uma ideia terrível que ela põe em prática. Ela pega um carneiro velho, já, né, mais idoso, ela parte todo o carneiro aos pedaços, coloca numa panela e chama as filhas do Pélias para que viessem ver. E aí, então, ela mostra, olha, você está vendo aquele carneiro que era tão velho? Aqui eu parti, e agora o que sai desta panela? Um carneiro novo, claro, através da magia. Então ela convence as filhas de Pélias que isso seria uma coisa ótima para ele, porque ele já estava idoso e ela poderia restaurar a juventude dele facilmente, como havia feito com esse carneiro. Então as filhas dão uma bebida a ele e as filhas o esquartejam e aí colocam os pedaços do Pélias na panela, e obviamente que quando elas pedem para Medeia rezar pelo pai, Medeia já tinha ido embora. Pelo crime contra Pélias, Jazão e Medeia têm que fugir para Corinto. Depois de tudo que passaram juntos, Jazão abandona Medeia. Os motivos do herói não são nada nobres.
Jazão resolve se casar com Glauce, filha do rei Creonte, para tornar-se herdeiro do trono. Quanto ao que me censuraste sobre as núpcias reais, nisso te mostrarei primeiro que fui sensato, depois que fui esperto, depois ainda que fui um grande amigo para ti e para os meus filhos. Desde que da terra dos Ioucos para aqui passei, transportando muitas desgraças irreparáveis, que solução podia achar mais acertada do que esta, de desposar a filha do rei, sendo um exilado? Não da maneira pungente que supões, por abominar o teu leito, ou tomado pelo desejo de outra noiva, mas o que é mais importante, para que pudéssemos viver bem e não sofrêssemos privações, sabendo que todos os amigos fogem de quem é pobre. Então, vem te ver aí a questão do status, do poder, ele se rende completamente. Quer dizer, aquele herói que passou tudo o que ele passou para conseguir o Velocino como símbolo de algo central, nesse momento está interessado no status, no poder, e diz a ela com uma disfarçatez tremenda, não é? Que ela que começou a briga entre eles, tudo por não aceitar. O problema, na verdade, que aliás é o problema das mulheres, é a cama. Porque se não fosse isso, ela logo reconheceria que ele está fazendo de melhor para ela, para os filhos, para todos. E Medeia, então, se revolta contra isso, porque ela teria, inclusive, a possibilidade de reinar, mas reinar dentro do amor. E Jazão quer reinar dentro do status social da conveniência. Bem, então, ela planeja matar a noiva e, com isso, lógico, o Creonte fica sabendo e vai até ela para bani-la. Né? Pede a ela que se retire porque ela coloca em perigo. Claro que os feitos dela eram muito conhecidos, as pessoas sabiam que ela matava mesmo, né? Ela não era de brincadeira. E com isso, então, ela é banida, só que ela pede um dia a mais. E ela, inclusive, se preocupa para onde ela irá, porque ela sabe que ela vai matar a filha do rei, ela não pode voltar para a terra dela, não pode voltar para Iolco, porque ela já tinha também matado o Pélias, enfim. Nisso surge Egeu. Parecia pelo diálogo, eu continuo, não é? Sempre me baseando agora na tragédia de Eurípides, Medeia. E eles parecem ser assim, já amigos, conhecidos. E o que você está fazendo aí e tal, aquela coisa. E ele diz, então, que havia ido procurar um oráculo para saber como ele poderia ter filhos, porque ele já era mais idoso e até então nunca tinha tido filhos, e ele queria deixar uma descendência. E era rei de Atenas. Né? Então, e era um rei, quer dizer, ele tinha, além de tudo, esse problema de a quem deixar, né, o seu reino. Então, ela se oferece, ela diz, esse problema eu posso resolver a você, só que eu gostaria que você me acolhesse na sua terra. E ele diz que, claro, naturalmente, ela então pede que ele jure, porque havia a possibilidade de, depois dele saber o que ela estava planejando, que ele não aceitasse. Então, sob juramento, ele lhe garante um lugar em Atenas. Com isso, ela fica tranquila, chama os filhos, ela tinha 2 filhos, e pede para que eles levem até a casa da noiva. Antes ela faz uma encenação, chama Jazão, diz que ela está arrependida, que ela quer ir embora, mas vai deixar os filhos, se isso fosse possível, se Creonte permitisse, que os filhos permaneceriam ali com ele. E como prova da sua amizade e dela ter percebido o bem que Jazão estava fazendo a todos, ela envia um presente à noiva, uma grinalda e uma coroa de ouro, obviamente enfeitiçados. E as crianças, então, inocentes, levam o presente, pedem para que a moça o coloque e vão embora. E aí, de novo, essa magia exercida aonde? Na vaidade. Né? A Glauce, ela não tem a menor dúvida, ela vê aquelas coisas tão bonitas, ela põe. Vestiu na mesma hora e fica olhando para a cauda lá para o véu, vendo até onde ele chegava. Só que daí a pouco aquilo começa a pegar fogo e
ela morre numa morte terrível, né? E o pai junto, porque aí o pai se aproxima quando vê que a filha está morrendo e se une a ela, ele acaba incendiado junto e parece que todo o palácio também se incendeia. E aí as crianças voltam para casa, né, antes desse fato, as crianças já estavam em casa e Jazão, obviamente, vai lá tomar satisfação com Medeia. Só que quando ele chega, ela, depois de uma crise de consciência, de muito pensar, ela conclui que realmente era muito melhor ela matar os filhos. Porque ao sacrificá-los, ela causaria a maior dor possível a Jazão. Decidida está a minha ação: matar os filhos o mais depressa que puder e evadir-me desta terra. Não vá acontecer que, ficando eu ociosa, abandone as crianças para serem mortas com mão mais hostil. É absoluta a necessidade de as matar. E já que é forçoso, as matemos nós, que as geramos. Mas vamos, arma-te, coração. Por que hesitamos e não executamos os males terríveis, mas necessários? Anda, ó minha desventurada mão, empunha a espada, empunha-a e move-te para a meta dolorosa da vida. Não te deixes dominar pela covardia, nem pela lembrança dos teus filhos, de como eles te são caros, de como os geraste. Mas por este breve dia, ao menos, esqueces que depois os chorarás, porque mesmo matando-os, eles te são sempre caros. E eu, que desgraçada mulher que eu sou. Para ela, é um resgate da sua própria identidade, né? Porque ela sentia que se ela não fizesse isso, ela seria sempre um motivo de chacota, de gozação, e que aí não, ela viveria algo muito trágico, terrível para ela, né? Ela sofre muito, mas ela tem esta coragem e mata os filhos. Na última instância do amor, do desespero, quando está tudo perdido, ela diz assim: eu perco o amor, mas eu me afirmo pelo poder. E ele vai sofrer mais do que eu. E ela, então, quando Jazão chega, ela está numa carruagem que havia sido dada a ela pelo avô, pelo Hélios, pelo Sol. Ao lado dela estão as duas crianças já mortas e Jazão pede que pelo menos ele enterre os filhos e ela diz que não. Então ela vai enterrar esses filhos num templo de Hera e vai criar um ritual a partir do qual anualmente esses mortos seriam lembrados e a culpa do derramamento de sangue, do filicídio, seria então resgatada, vamos dizer, seria perdoada, não é? Ela cria um rito para isso. Existem mãe Medeias, essa tragédia Medeia, nós vemos hoje, se nós quisermos ver com muita propriedade, nas periferias das grandes cidades do Brasil inteiro. A gente fica achando que o mito é uma coisa lá dos gregos, lá atrás, de um tempo perdido. Não, essa é a característica do arquétipo. Ele está no fundo da alma e que aparece Medeia no tempo da Cólquida, em 430 a.C., mas aparece de outras formas também. Outras pessoas, às vezes, particularmente em jornais mais populares, né? Sai, mãe mata os filhos e morre em sequência, né? Isso é muito comum acontecer. Aí o arquétipo emerge bruto, na cara, muito explicitamente. Existem também as Medeias da classe média e da classe média alta.
mulheres que têm um marido, até têm os seus maridos dentro de casa, mas são ausentes, é como se tivessem ido embora já. As mães, com excesso de amor, com excesso de cuidado, terminam matando os seus filhos, ensinando-os a ser extremamente consumistas, por exemplo, porque é fácil dar para a classe média. Difícil é dizer não. E dão exageradamente na tentativa de fazer com que o seu amor esteja garantido ou cria grandes problemas de transtornos alimentares, ou obesidade ou anorexia, ou grandes consumidores, grandes pessoas com dificuldade da vontade, ou sexo compulsivo, ou comida compulsiva, ou divertimento compulsivo, ou trabalho compulsivo, ou jogo compulsivo. Eu gostaria só de falar mais um ponto aqui, que é esse desespero que a gente encontra quando a pessoa se vê traída, abandonada. Quer dizer, nessa situação de Medeia, que do ponto de vista dela, não era o ponto de vista do Jazão, mas dela, ela havia feito absolutamente tudo por amor, possuída inclusive por esse amor. A gente sabe que ela estava até enfeitiçada, então ela faria qualquer coisa por ele. Não é um filicídio onde ela simplesmente quer destruir. Ela quer atacar o que há de mais profundo nela, no seu próprio amor, em todo aquele amor que ela deu para Jazão. E ela se ataca aqui, se fere, mostrando a ele o sangue da rejeição que ela sente com ele no amor. Então, é uma imersão muito profunda na tragédia do amor. A minha pergunta é sobre essa questão da cisão entre o masculino e o feminino, porque parece que fica o amor ou a paixão como uma coisa exclusivamente feminina, como se o homem, o herói, não tivesse amor, só a busca de poder. E eu fico perguntando assim, se não tem mesmo um amor dele, como é esse amor, uma vez que ele casou com ela, ele teve os filhos com ela, e ela usou isso para castigar ele. Nós falamos muito de princípios quando nós falamos da mitologia, né? Embora a figura expressa seja uma figura de homem ou de mulher, nós estamos falando de princípios que pertencem ao homem e à mulher. É claro que se a gente fala de amor, ou de poder, ou de criatividade, ou de sensibilidade, ou religiosidade, nós estamos falando de funções que estão presentes tanto no homem quanto na mulher. Agora, a grande distinção fica, no meu ponto de vista, por conta da cultura, que ao associar a mulher com o cuidar, a feminilidade, a doçura, a sensibilidade, o apego, o amor, etc., fez aí sim essa divisão. Isso pode acontecer tanto com o homem quanto a mulher. Tanto o homem pode ficar escravo da paixão, né, e atuar a paixão aí dentro do filicídio, quanto a mulher, quando se separa. Nós temos muitas histórias aqui no Brasil. Bom, aliás, né, o índice de violência contra a mulher é altíssimo, né? E de assassinato, a maior parte das pessoas que assassinam as mulheres são companheiros ou ex-companheiros, ex-maridos. É uma coisa assim bastante elevada. Então, são crimes passionais cometidos por homens. Você está falando da possessão da Medeia, né? Que ela é um símbolo do inconsciente, que ele vai fazer essa viagem em busca de algo no Oriente, né? Que a gente pode chamar de inconsciente. Mas será que ele fez essa viagem realmente? Que profundidade foi essas provas? Ele teria realmente alcançado esse valor heróico? Porque quando ele volta, ele não consegue integrar esse valor de Medeia, né? E ela vem como forma de possessão, né? Essa é um pouco a minha dúvida em relação a essa possessão de Medeia. A possibilidade dele não ter integrado algo que ele foi fazer nessa viagem ao Oriente. No centro da filosofia existencial, nós temos a probabilidade sempre de nos perdermos. No centro de toda a busca religiosa está sempre também o descaminho.
do pecado, da perdição. Então, o pecado e o encontro do místico com a totalidade, ou do filósofo com a verdade, ou daquele que existencialmente vai na sua vocação, ele pode se perder durante, né, se desviar da fidelidade à sua vocação e fazer uma concessão ao mercado, aquilo que é mais útil, né? Ou até na própria escolha da profissão. Ele pode escolher a sua profissão pelo que está pagando mais no mercado, e não pelo que ele sente. Claro que ele vai depois pagar um preço que vai ser a estagnação profissional dele. Ele não vai progredir, porque ele não tem amor, ele não tem o ímpeto. E isso muitas vezes no casamento, quando ele se casa, muitas vezes por concessão. Quantas pessoas não se casam por concessão? Porque era o partido na época, porque era a pessoa que estava ali e tudo, sem consultar a profundidade da alma dele. Quando Medeia mata os filhos, né? Eu fico pensando que o sofrimento de uma mãe, eu sou mãe, não consigo entender como trazer isso para a contemporaneidade. É aquela coisa de a razão e amor. Você queria falar alguma coisa mais sobre isso? Às vezes a gente vê isso e vamos ter uma psicose, né? Nós sabemos de muitos casos em que isso acontece na vida real, né? A gente tem notícias. Ela tinha total certeza, consciência que ela estava matando os próprios filhos. Sabia. Que ia sofrer muito. Sabia, ela sabia que ia morrer os filhos, inclusive nessa tragédia de Eurípides, tem um trecho que ela tem uma dúvida de consciência. Ela diz, não, eu não posso fazer isso, são meus filhos queridos. Por outro lado, ela diz, mas eu também não posso deixá-los viver mais, né? Já não há mais lugar para eles, né? Porque ela se diluiria como pessoa se ela não fizesse isso. Essa que é a grande tragédia. Por orgulho? Por orgulho? Por orgulho, mas é mais do que isso. É algo muito essencial. Quer dizer, que é o meu sangue que está correndo, né? Eu estou matando o que há de mais importante em mim, porque o meu amor por eles é o reflexo do meu amor pelo Jazão. Então, sem ele, nada mais tem sentido, porque os filhos tinham sentido enquanto continuidade dessa relação. Eles eram um produto do amor, né? O amor deixa de existir, quer dizer, o amor, houve essa traição, quer dizer, o produto não fica insuportável, né? Agora, a gente vê isso, às vezes, né, notícias e tudo, em casos, não é, psicóticos, né? É muito comum a psicose puerperal, na qual a mãe entra numa depressão aguda depois do parto e frequentemente ataca a criança, muitas vezes até mesmo chegando a infanticídio dentro da psicose. E isso explica a vivência, né, expressa, né, a vivência, a enorme vivência de estar com o filho dentro de si e depois separar-se do filho no nascimento. Esta vivência de união e separação com a criança, com o que há de mais primordial da vida, frequentemente, nesses casos de psicose puerperal, expressa a vivência de dor da separação, que surge em Medeia no filicídio. A dor da separação é vivenciada junto com o assassinato dos filhos. Essa dor se une. Dentro do amor, na relação com o outro, nós vemos frequentemente essa associação de dor de si, dor do outro, rejeição do outro e dor pela rejeição e por si, no sadomasoquismo, que é muito mais frequente do que nós possamos imaginar, porque geralmente imaginamos o sadomasoquismo como uma perversão horrorosa, mas não vemos no sadomasoquismo das pequenas coisas, das pequenas agressões entre os casais, que permanecem numa dependência amorosa
que às vezes vai se tornando aos poucos uma verdadeira tortura para os dois, que não conseguem sair e se odeiam ao mesmo tempo por ficar, porque não se amam mais, ou não souberam administrar esse amor. Então, eles se ferem e, ao se ferirem, estão castigando a si próprios. Então, uma relação de dor e de castigo dentro da sua própria intimidade, né? E é isso que Medea reedita num nível assim, fantástico, existencial e tão chocante.